Glória a Deus. Quem está vivo, diga amém. Se assenta no seu lugar, por favor. Está aqui comigo hoje a minha mãe. Fica de pé, mãe. Deixa eu mostrar minha mãe. Olha que mãe bonita que eu tenho. Agora eu sei porque eu sou bonito, né, mãe? E estar aqui para mim é sempre um privilégio. Eu falo que eu aprendi, pastor Stefano, que humildade é poder contido. Humildade é poder contido. Quando você enxerga o título, é porque a pessoa é pequena. Mas quando você enxerga a pessoa, é porque ela é grande. E eu nunca chego perto do Stefano vendo um deputado, vendo um superintendente, mas eu sempre chego vendo um amigo. E eu tenho o privilégio de dizer que eu continuo aprendendo com você. Porque tem gente que é tão pequena que só pode te ensinar uma vez, mas quem é grande sempre te ensina. E toda vez que eu estou perto de você, eu saio melhor. E você me faz crescer. Quando eu estou perto de você, meu crescimento é explosivo. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? E eu tenho muita alegria de estar nesse altar. Para você que não é pastor, o altar é como se fosse o quarto do casal. É o lugar de intimidade. E o pastor, quando ele chama um pregador, ele está abrindo o lugar de intimidade para que o pastor possa falar. E eu me sinto honrado em poder estar nesse lugar, porque eu sei que esse lugar é santo. E é muito bom você estar no lugar onde você sabe que Jesus está. Pergunta a pessoa que está do seu lado assim: você está sentindo ele aqui nessa noite? Porque quando eu cheguei ali na porta, eu já senti ele. E ele já falou que vai falar com muita gente aqui hoje, amém? Então repete comigo assim: crescimento explosivo. Deixa eu te explicar o que é crescimento explosivo, antes da pregação. Dizem que Agostinho, ele tinha uma vida muito depravada. Ele era um homem difícil de ser controlado pelos seus impulsos sexuais. E o lugar que ele mais gostava era uma taverna, onde ele passava a noite se prostituindo. E houve um dia que ele estava em sua meditação, ele era maniqueísta, e um homem chegou perto dele e começou a falar de Jesus Cristo. E começou a falar: você viu o que aquele homem fez? E ele disse: que homem? Ele disse: Jesus de Nazaré. Ele disse: não, quem é esse? E aí um homem começou a falar de Jesus, que foi filho de Deus, homem santo, andou pela terra, fez milagres, prodígios. E à medida que aquele homem falava de Jesus, Agostinho disse que sentia como se fosse soco sendo dado no coração. Até que uma hora o coração dele parou e ele se colocou de joelhos. E ele começou a chorar compulsivamente, dizendo: eu preciso dele. E ele aceitou a Jesus naquele momento. E quando foi à noite, ele não fez o que ele sempre fazia. Ele não foi para esse lugar de prostituição. Aí no outro dia, ele estava andando pelas ruas, como ele sempre andava, e ele andando pela rua, e do lado de lá vinha uma das prostitutas com quem ele se deitava. E ele foi andando, e a prostituta vindo, e ele passou direto. E ela achou aquilo no mínimo interessante. E ela deu mais uns 5 passos para ver se ele olharia para trás, e ele não olhou. E ela disse assim: ei Agostinho, ei Agostinho. Aí ele parou. Ela disse: se você não está vendo que sou eu. Aí ele olhou para ela e falou: você pode ser você, mas eu desde ontem à noite não sou mais eu. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quando a gente cresce, a gente muda. Fique reconhecível. Quer ver? Tem gente que era caladão, mas no culto agora dá glória a Deus. Tem gente que era introvertido, mas chegou aqui na casa de Deus, sabe que é a casa do Pai, tem alegria para dar. Amém? Sabe por que a gente fica diferente quando a gente aceita Jesus? Escuta isso, a Bíblia diz assim: Deus busca verdadeiros adoradores. Quem é adorador? Irmão, presta atenção. Adorador não vem adorar, adorador vem adorando. É por isso que o culto para uns começa às 7h30, para outros já começou quando acordou.
Então eu estou olhando para você e estou dizendo, o culto já começou. Ele já está aqui. O milagre que você precisa já foi liberado. A Bíblia diz que diante dele até a tristeza salta de alegria. Então olha para esse irmão que está do lado e fala assim, o que está faltando para você dar uma salva de palmas e dizer que ele é bom? Repete comigo assim, eu preciso crescer. Irmão, sabe por que a gente precisa crescer? A gente precisa crescer porque ser grande é melhor do que ser pequeno. E eu falo isso assim, eu posso falar com convicção. A Bíblia diz que um dia Josué, Caleb e outros príncipes foram espiar a terra prometida. Sabe o que eles disseram? Eles disseram, nós ficamos com medo porque lá tem gigantes. Agora presta atenção, a Bíblia não diz que aqueles gigantes seriam inimigos deles. Mas todo mundo que é pequeno tem medo de quem é grande. Eu vou repetir isso, todo mundo que é pequeno tem medo de quem é grande. Mas quem é grande não teme quem é grande. É por isso que às vezes você vê as pessoas na igreja e elas temem tudo, elas temem o futuro. Elas são cheias de incertezas. Elas não carregam convicções nenhuma, sabe por quê? Porque são pequenas no seu jeito de pensar. São pequenas na sua fé. Ainda não entenderam o tamanho do seu Deus. Escuta o que eu estou te dizendo. Guarda uma coisa no seu coração. O seu Deus foi grande, tá? Eu vou repetir isso. O seu Deus foi tão grande que ele morreu de braços abertos. Então você não pode ser filho de um Deus tão grande e ser pequeno. A Bíblia diz que nós somos feitos à sua imagem e... Então se Deus é grande, como que você tem que ser? Então olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim, ainda dá tempo de crescer. Ainda dá tempo de crescer como pai, ainda dá tempo de crescer como homem, ainda dá tempo de crescer como filho, ainda dá tempo de crescer como adorador, ainda dá tempo de crescer como membro dessa igreja. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer que a gente permaneça pequeno. Escuta o que eu estou te dizendo. A Bíblia diz que um dia Jesus desceu do monte. Aí um pai estava revoltado porque os discípulos não haviam conseguido expulsar os demônios que estavam no filho dele. E aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim, vocês são incrédulos. Então a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente vem para o Evangelho, a gente não vem só para ser liberto. Porque os discípulos não tinham demônios, mas eles eram incrédulos. E se os demônios atormentam, a incredulidade faz você não viver o que Deus tem para a tua vida. Então eu estou olhando para você hoje e estou dizendo, é a Bíblia que diz que o verdadeiro amor lança fora. Irmão, eu tinha medo quando eu estava lá fora, tá? Mas quando eu entrei aqui para dentro, eu aprendi, a Bíblia diz, não temam aqueles que podem fazer mal contra o teu corpo, mas temam aqueles que podem lançar a tua alma ao inferno. Então meu irmão, quando a gente aprende a crescer, escuta isso, a gente para de ter medo de macumba, de feitiçaria, porque a gente sabe que maior, bate a mão no peito e fala assim, eu sou grande, e maior é o que está no São Joaquim, do que o que está no mundo. Aqui tem Jesus, aqui tem palavra, aqui tem pastor, aqui tem unção, aqui tem santidade. Seja grande. E aprenda uma coisa, antes que eu vou entrar no texto só que eu quero que você aprenda uma coisa. Quem é grande não gosta de andar com quem... Opa! Você pode repetir isso comigo? Quem é grande não gosta de andar com quem é pequeno. Porque quem é grande fala de projeto, quem é pequeno fala de pessoas. Quem é grande fala de sonhos, quem é pequeno fala de decepções. Quem é grande quer mais, quem é pequeno se contenta com o que tem. Então quando você entrou para a igreja, Deus disse para você, seja duas coisas. Seja grato, mas seja insatisfeito. Quem é grato aqui, diga amém. Pastor, se eu sou grato, por que eu tenho que ser insatisfeito? Porque ele disse, eu tenho
infinitamente mais do que vocês possam ouvir, pensar ou imaginar. Porque nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem reservado para aqueles que Ele ama. Tem gente aqui que sabe que Deus ama para dar glória a Deus. Então, irmão, em nome de Jesus, diga comigo assim: é crescer mesmo. Então eu vou te dar 3 conselhos hoje para você crescer. Abra, quer ver como que tem gente grande aqui? Abra a sua Bíblia. Gente grande anda com Bíblia, tá? Nem que seja no celular. Agora quem está crescendo vai olhar para o irmão que está do lado e falar assim: eu vou melhorar. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Pastor Stefano, tem até que horário? São 8 horas? 8:30, ok. Uma vez eu perguntei para o pastor assim: posso pregar até que hora? Ele falou: pode pregar até a hora que você quiser, mas 9 horas eu vou embora. Então tá, vamos lá, fica de pé. Daniel 1:8. Quem achar, diga achei. Está escrito assim: Daniel, contudo, decidiu não se contaminar. Só isso. Você pode ler comigo? Fala assim: e Daniel decidiu não se tornar impuro. Vamos orar? Dá a mão para essa pessoa que está do seu lado. Se ela não sabe orar, você vai fazer ela crescer hoje. Você vai orar por ela. Agora deixa eu ressaltar uma coisa aqui. Sabe o que faz a gente ser parecido com Deus? A fala. Porque a Bíblia diz que tudo foi feito por meio da... Nós somos os únicos seres que sabem, pensam e falam o que pensam. Então quando você pensa e fala, você profetiza, você cria, você gera. É por isso que a depressão te silencia. E é por isso que a Bíblia diz que diante de Deus a tristeza salta de alegria. Então não permita que a sua boca fique fechada. Sabe por quê? Porque pode ter alguém do teu lado que precisa de uma palavra profética. Pode ter alguém do teu lado que precisa que algo seja gerado, e você vai gerar nessa noite, amém? Você não está morto, você está vivo. Vamos orar nesse momento? Meu Deus e meu Pai, eu te apresento essa igreja. Eu te apresento, ó Deus, o fogo que essa igreja precisa receber nessa noite. A transformação que essa igreja precisa nessa noite. Eu te apresento, ó Deus, os teus filhos nessa noite. Eu te apresento os sonhos dessa igreja nessa noite. Meu Deus, são tantos projetos para esse lugar. Existe um espírito de grandeza, Pai, sobre esse lugar. Existe coroa de rei nesse lugar, ó Pai. E nós declaramos, ó Pai, a continuidade do crescimento nesse lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, libera talentos, libera profecias, libera força, saúde. Faz, ó Deus, esse povo desejar o crescimento. E que, Pai, a partir de hoje, a grandeza seja colocada para fora. Meu Deus, a grandeza de dentro seja colocada para fora. Eu te faço nessa noite os 3 pedidos que sempre hei de fazer. Faz o que o homem não pode fazer. Age onde o homem não pode agir. Fala conosco, meu Deus, e dar-te-emos toda a glória. A partir desse instante, onde houver um glória a Deus, um aleluia, aonde houver um glória a Deus e um aleluia nesse lugar, meu Deus, derrama a presença do teu Espírito Santo, para que esse povo saiba que só o Senhor é Deus. Quem pode faz barulho. Aleluia. Se assenta no seu lugar. Eu quero só que você entenda uma coisa, e eu já vou trazer a introdução da mensagem, mas todas as pessoas que são grandes, elas carregam 3 T's na sua vida. Todas as pessoas que são grandes, elas carregarão 3 T's na sua vida. O primeiro T é o T de tempo.
Irmão, e o diabo tem roubado a semente do tempo na igreja. A igreja não ora, a igreja não conversa entre si. A gente diz, ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em. Então, quando o diabo quer que uma igreja não cresça, ele gera o contrário, o isolamento. Então você tem que aprender a ser inteligente com o seu tempo, porque o tempo de quem é de Deus não é dele, é de Deus. E Eclesiastes vai dizer, justamente porque o tempo é de Deus, ele vai gerar um tempo certo para todas as. Tem tempo para você dançar, tem tempo para você pular, tem tempo para você namorar, mas também tem tempo para você curtir e adorar esse Deus que te ama, amém? Então o ano está acabando, como que você entregou o seu tempo para Deus esse ano? Porque, irmãos, o tempo não pode trazer apenas rugas e cabelos brancos, ele tem que trazer sabedoria. Cada ano que passa, eu aprendo como ser melhor no meu tempo com Deus, porque o tempo todo dele é para mim. Não tem um momento que você precisa de Deus, que Deus se faz ausente. Ele diz, clama a mim e responder-te. Então quando você precisa, ele se faz presente. O problema é quando ele precisa de você e você se faz ausente. Então, se você quer crescer com Deus, primeiro, aprenda, o meu tempo não é meu tempo, o meu tempo é o tempo dele. A segunda, diga comigo assim, talentos. Posso te contar um segredo que vai te chocar? Você tem talento. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você tem muitos talentos. Agora, olha aqui, o que é mais gostoso? Ficar aqui assim no cultinho assim, né? Recebendo a palavra. Aí você olha para o irmão e fala, que palavra abençoada. Ou levantar e falar assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque às vezes a gente quer crescer, mas a gente não quer fazer. É impossível, escuta isso, é impossível crescer sem fazer. O evangelho não é ortodoxo, o evangelho é ortoprático. Jesus não falava, Jesus fazia. Pastor Steph, eu custei a entender isso. Eu posso pregar a melhor mensagem aqui, muita gente vai esquecer, mas um abraço jamais será esquecido. Um conta comigo nunca mais será esquecido. Então às vezes você acha que o mais importante do culto é a palavra, e às vezes o mais importante é o que você faz enquanto a palavra está sendo palavra na tua vida. Então, escuta o que eu estou te dizendo. Todos nós temos talentos, é a Bíblia que diz, para um ele deu um, para outro ele deu dois, mas a Bíblia não fala, e para esse ele não deu nada. Então se você quer crescer, descubra qual é o seu talento. Escuta isso, quem cantou aqui canta melhor do que eu, mas provavelmente quem cantou aqui não prega melhor do que eu, porque esse é o meu chamado. E eu estou olhando para você e estou dizendo, no que Deus pode contar com você? E eu vou liberar uma palavra profética, estenda a sua mão. O ano que vem você vai ficar muito mais em pé do que sentado. Porque sentado você recebe, mas em pé você entrega. Eu vou repetir isso, porque sentado você recebe, mas em pé você entrega. E eu estou profetizando, Deus vai te usar para entregar palavra, Deus vai te usar para entregar profecia, Deus vai te usar para entregar mistério. Ei, meu irmão, olha para mim aqui. Você quer ser provedor ou pedinte? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você quer ser provedor ou pedinte? O pedinte pede, o provedor entrega. Eu não ia entrar nisso, mas Deus está aqui. Escuta isso, querido. Eu estava com a minha filha dentro do carro, e a gente parou num sinal, e uma pessoa me pediu, meu irmão, tem jeito de você me dar R$2? Aí eu dei. Aí a gente parou no outro sinal, o outro falou assim, meu irmão, posso limpar o vidro do seu carro? Aí eu falei, pode. Aí eu dei mais R$1 para ele. Aí minha filha de 4 anos falou assim, papai, o senhor dá dinheiro para todo mundo, né? Aí eu falei, filha, é melhor ser minha filha ou filha deles?
É melhor estar aqui dentro ou estar lá fora? Ela falou assim, aqui dentro. Eu falei, então aprenda. Quem planta, enquanto eu estiver fazendo, Deus vai olhar e vai fazer por mim. Eu vou repetir isso. Enquanto eu estiver fazendo para os outros, Deus vai olhar e vai fazer por mim. Escuta o que eu estou te dizendo, você que está aqui. Enquanto você estiver fazendo, Deus vai olhar e vai fazer por você. O evangelho não é individual, o evangelho é coletivo. É você olhando para a vida do outro e Deus olhando para a tua vida. É você fazendo na vida do outro e Deus fazendo na tua vida. É você manifestando a glória de Deus e Deus manifestando a glória dele na tua vida. Jesus disse para os discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de... Aí ele falou, mas depois vocês vão, porque tem uma multidão precisando de vocês. Eu cuido de vocês para que vocês possam cuidar do meu povo. Irmão, você está entendendo? Deus está cuidando de você, não é para você ficar gordo não, tá? Deus está cuidando de você porque tem gente com fome lá fora. Então eu entro no texto agora e vou dizer para você uma coisa. Se eu pregar isso, você guardar. A Bíblia diz, Daniel decidiu não se contaminar. Repete comigo. Daniel decidiu não se contaminar. Ele podia se contaminar? Vamos lá, ele podia se contaminar? Muito ou pouco? Mas ele Então aprenda uma coisa. Deus acata as minhas escolhas. É a Bíblia que vai dizer, aquele que está limpo, limpa-se assim ainda mais. Mas aquele que está sujo, suja-se por completo. Irmão, quantos discípulos tinha Jesus? Vamos lá, me ajuda a pregar. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos traíram ele? Quantos negaram ele? Quantos se mantiveram limpos? Vamos lá, tinha 12. Matemática não é o forte, né? Se fosse português eu a garanto, né? Vamos lá, tinham 12. Um traiu, um negou. Quantos permaneceram limpos? Por que no meio de uma igreja como essa, quando um faz algo errado, você olha para ele e olha para o resto que está todo santo? Escuta o que eu vou te dizer. Na nossa vida, pessoas ruins, pastor Stefano, são minoria. É o diabo que quer que a gente pense, Lucas, que as pessoas ruins são maioria. Para você chegar à conclusão de que é melhor ter bicho do que ter gente. Então eu estou olhando para você e estou dizendo, presta atenção, na sua caminhada com Deus, um traiu Jesus, um negou, isso é vida. Na nossa vida, pessoas boas vão aparecer, pessoas ruins vão aparecer, mas elas nunca vão ter o poder de decisão sobre como eu vou continuar sendo, porque o que elas fizeram falam delas, mas o que eu faço fala de mim. Eu vou repetir isso, porque o que elas fazem fala delas, mas o que eu faço fala de mim. E eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que Ele vai se manifestar. Irmão, ninguém vai alterar o que eu sou. Ninguém vai alterar o que você é enquanto você quiser ser santo, enquanto você quiser ser íntegro, enquanto você quiser ser justo. A Bíblia vai falar de Jó, vai falar, ele era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Aconteceu um monte de coisa na vida de Jó, mas ele permaneceu o mesmo. O diabo está falando, se a crise chegar, você muda. O diabo está falando, se alguém fizer mal para você, você muda. O diabo está falando, se alguém te ofender dentro da igreja, você muda. Mas Deus está falando, se você é o que você disse que você é, quando você aceitou Jesus, porque a Bíblia diz, aquele que aceitou a Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo.
Então, se tudo fez novo, não espere de mim atitudes do homem velho. Eu vou repetir isso. Então, se tudo se fez novo na minha vida, não espere de mim atitudes de um homem velho. Ele não existe mais. Ô irmão, às vezes a gente entra na internet. Aí a internet lá, pastor rouba, pastor faz isso, não sei quem faz isso, fulano de tal pastor mata pessoa, e fulano de tal cantor está na balada. Aí você olha e fala, está tudo contaminado. Aí um dia Elias falou, Deus, olha aqui Deus, eu estou aqui escondido na caverna. Sabe por que eu estou aqui, Deus? Porque dos homens de Deus só sobrou eu. Aí Deus falou, baixa a bola. Quem você acha que você é? Igual a você, mas que não foram sustentados por corvo, nem receberam pão de viúva. Tem pelo menos mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu estou olhando para você, meu irmão, e estou dizendo, dentro da igreja tem joio? Tem. Mas a igreja é o trigo de Deus. Sempre vai ter mais gente boa do que gente ruim nesse lugar. Sempre vai ter mais gente com o Espírito Santo do que gente vazia nesse lugar. Sempre vai ter mais gente querendo o céu do que querendo o inferno nesse lugar. Tem alguém para dar glória a Deus? Então eu aprendi, eu não vou ser contaminado. Sabe por quê? Porque eu não quero corrida, eu quero carreira. Eu vou repetir isso. Eu não quero corrida para a minha vida, Lucas, eu quero carreira. Porque aquele que for fiel até o final da vida, dar-lhe a coroa. Paulo vai falar, eu guardei a carreira. Irmão, quanta coisa que Paulo viu. Quanta coisa que Pedro viu, quanta coisa que Tiago viu, quanta coisa que Davi viu, mas eles decidiram continuar sendo quem eles foram chamados para ser. Que coisa boa, né? A gente poder olhar para as pessoas e dizer, com tudo para mudar, continua sendo quem é. Porque o poder, ele não te muda, o poder te revela. Você sempre foi isso, mas antes você não tinha condição de mostrar. Agora que o poder chegou nas suas mãos, as pessoas vão saber quem você é. Então eu estou olhando para a sua vida e estou dizendo, meu irmão, não tem lugar mais bonito que esse lugar chamado igreja. A gente precisava querer ter mais dias dentro desse lugar. Davi vai dizer isso, uma coisa eu peço, essa eu buscarei, que eu possa estar todos os dias na tua casa. Por quê? Porque na casa de Deus a gente encontra quem quer se parecer com Ele. Quem está me entendendo, diga aleluia. Irmão, lá fora tem um monte de espelhos. E eu não estou aqui para falar deles, mas Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Às vezes você começa a ouvir tanta coisa que vai te contaminando. São frases, são falas soltas. Às vezes você conhece bastidores de algumas coisas, e esses bastidores têm poder para te contaminar. Mas escuta o que eu estou te dizendo. Pastor Stefano estava lá na minha igreja. Cheguei lá desanimado. Aí eu falei, ai Deus, estou cansado hoje, vou ter que pregar, mas eu estou muito cansado. Aí uma irmã me procurou e falou assim, pastor, eu quero dar meu testemunho do projeto de vida. Eu falei, minha irmã, o que foi? Ela falou assim, eu cheguei aqui em 2021 na sua igreja, e eu cheguei aqui falando de suicídio, o senhor lembra? Eu falei, não. Me perdoe, irmã, eu não lembro. Ela falou assim, pastor, e o senhor pagou uma psicóloga para mim, o senhor lembra? Eu falei, também não lembro. 2021. Aí ela falou, meu marido me viu com pensamento suicida, vontade de suicidar, e depois ele me viu sã.
Ele começou a me ver adorar a Deus. Ele viu a mudança da minha vida. Ele viu que eu mudei as músicas. Ele viu que eu mudei o jeito que eu trato os meus filhos. E ele era um alcoólatra. E ele começou a me seguir. E ele começou a vir para a igreja junto comigo. Aí ela falou para mim assim: pastor, tem 2 anos que ele está aqui, sem beber. Tem 2 anos que eu estou aqui, sem vontade de morrer. E a minha família toda está vindo. Aí sabe o que Deus falou comigo? Enquanto você fica ouvindo os testemunhos que te contaminam, ouça dentro da igreja os testemunhos que edificam. Tem gente aqui que está falando: meu casamento foi mudado por causa da igreja. Tem gente aqui falando: eu cresci explosivamente depois que eu entendi que Jesus é Senhor. Comecei a consagrar minha vida, passei a ser fiel, entregar os dízimos e as ofertas, comecei a tratar minha esposa como Cristo trata a igreja. Mudei o meu caráter, mudei meu jeito de pensar, e Cristo tem mudado a minha vida. Deixa eu profetizar uma coisa aqui sobre você, meu irmão. A Bíblia diz que contra a igreja as portas do inferno jamais prevalecerão. Então levanta essa cabeça, porque quem tinha te prometido a vitória continua de pé sentado no trono. Você está entendendo como que a gente pode decidir não se contaminar? Jesus foi para o deserto, sim ou não? Aí chegando lá, o diabo olhou para ele e falou assim: deixa eu te contaminar, transforma essas pedras em... Aí Jesus olhou para o diabo e falou assim: eu posso estar no deserto, mas o meu coração nunca saiu do céu. No deserto eu continuo carregando o que eu carrego quando a minha vida está boa, quando a minha vida tem muito. Mas no deserto também eu continuo carregando o que eu carrego quando a minha vida tem pouco. E o que eu carrego é a palavra em todos os lugares. Irmão, escuta o que eu vou te dizer. A Bíblia diz: céus e terras passarão, mas a sua. Eu só continuo a pregar se todo mundo falar: mas a sua. Então escuta o que eu estou te dizendo. Para de carregar pessoas e carrega a palavra. Eu vou repetir isso porque tem gente magoada carregando pessoas, tem gente frustrada carregando pessoas, tem gente ofendida carregando pessoas, e Deus está falando: eu não te chamei para carregar pessoas dentro de você, eu te chamei para carregar a palavra, porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra dá vida, a palavra gera oportunidade. Então Jesus estava no deserto, mas ele não se contaminou com o deserto. Por que às vezes a gente está no deserto e a gente se contamina com o deserto? Por que às vezes a gente está passando por um momento de dificuldade e a gente se contamina por esse momento de dificuldade? Sabe por quê, meu irmão? Porque quando a gente tem que receber, a gente não recebe. Quando a gente tem que aprender, a gente não aprende. Quando a gente tem que ser treinado, a gente não treina. Igreja não é lugar de se assentar. Igreja é lugar de ser treinado. Porque a Bíblia diz que o dia mau chega para todos. Mas a Bíblia diz: se eu estiver em vós e as minhas palavras também. Se vocês estiverem em mim e a minha palavra em vós, vocês pedirão ao Pai e Ele vos ouvirá. Eu vou repetir isso, meu irmão. Quem está em Deus não se contamina, sabe por quê? Porque dentro dele, diz a palavra, fluirá um rio de águas vivas. É o tempo todo jorrando, exalando, transbordando, sendo crente de verdade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, você é crente. Agora, quem é crente aqui, diga aleluia. Crente anda com? Vamos lá, crente anda com? Quem eram os amigos de Daniel? Quem eram os amigos de Daniel? Quem eram os amigos de Daniel?
Quantos amigos ele tinha? Quem eram os amigos de Jesus? Vamos lá. Pedro, Tiago, os amigos de Daniel, Sadraque. Agora quer ver para arrebentar com o inferno? Vamos lá, ó. Quem eram os amigos de Jesus? Quem eram os amigos de Daniel? Quem são seus amigos? Se for esse, tá bom. Agora, quem são os seus amigos da terra? É o João da oficina, que não quer nada com Deus. O Zezinho está no 7º casamento. E o Marcelo, que é desviado. Quando Jesus conversava com Pedro, eu disse que gente grande anda com gente. Olha aqui, Jesus conversando com Pedro. Pedro, ô Pedro, posso te contar um testemunho? Pode. Você acredita que eu fui na casa de Lázaro e ressuscitei ele ontem? Aí Pedro, uau, Jesus. Cara, você tem muito testemunho. Jesus, posso te contar um testemunho meu? Pode. Eu andei sobre as águas. Você lembra aquele dia que você me chamou? Eu andei. Olha Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego me julgaram num lugar, mas Deus fechou a boca do leão. Passei a noite lá inteirinho, nem minha roupa da Zaque estragou. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego falam assim, e eu? A gente estava lá, o rei falou assim, vou jogar vocês na fornalha. Jogou nós 3. E aí vocês queimaram? Não, o 4º homem estava lá. Irmão, presta atenção no nível de experiências que esses homens carregavam. Por isso eles andavam juntos. É muito difícil quem é cheio ficar andando com quem é vazio. Sabe por quê? Porque a comunhão não vai ser igual. Vai ser uma relação de sanguessuga. Um querendo subir, o outro querendo descer. É por isso que Paulo vai falar. Então quando eu era pequeno, eu pensava pequeno, eu falava pequeno, eu agia de maneira pequena, mas agora eu cresci. Eu estou profetizando isso na tua vida, meu irmão. Antes de você vir para essa igreja, você era pequeno, você pensava pequeno, você falava pequeno, mas aqui você encontrou aquele que é a verdade, o caminho, a vida. Ele colocou sobre você o Espírito Santo, ele prometeu a vida eterna. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te mandei eu ser apenas forte e corajoso. Então eu estou olhando para você e estou dizendo, meu irmão, o que falta para você entender que Deus separou pessoas para o seu propósito. O problema é que a gente não quer andar com quem é melhor do que a gente, porque aqui a gente quer se sentir o bom. É melhor você ser o pior entre os melhores do que o melhor entre os piores. Eu quero sentar na mesa em que eu me calo para que os outros falem. Eu quero sentar na mesa onde eu me levanto falando, aprendi um pouco mais, saí um pouco melhor, estou entendendo um pouco mais da vida. Escuta o que eu estou te dizendo. A Bíblia vai falar que o falar é prata, mas o silêncio é ouro. É por isso que na igreja você não vem para falar, você vem para ouvir. Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Você está ouvindo, você está achando que ouvir é coisa de gente pequena? Não, ouvir é coisa de gente que sabe que ouvindo vai crescer. Eu estou profetizando isso na tua vida, meu irmão. Se torne como eles, ouça os bons e se torne como eles. Ouça os que chegaram nos lugares altos e você vai chegar como eles. Então quando você olha, a Bíblia vai dizer, Daniel decidiu não se contaminar. Os amigos também decidiram não se contaminar. Você está entendendo como que tudo está dando certo? Agora, eu encerro aqui dizendo uma coisa para você. Coloque uma coisa no seu coração. Quanto mais raro você se torna, mais precioso você se torna. Stefano,
Tem pessoa que pode passar na minha vida, mas tem pessoa que eu não quero que saia nunca da minha vida. Quem está me entendendo? Quanto mais raro você se torna, mais precioso você é. A Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar, foi só ele. E a Bíblia diz, porque ele foi diferente, Deus o fez diferente em tudo. A ele Deus deu o dom de interpretação. A ele Deus deu o dom de falar com reis. A ele Deus deu o dom do aconselhamento. Posso te dar um conselho, meu irmão? Não queira ser igual a ninguém. Você foi feito para ser único. Eu não quero me parecer com ninguém. Eu quero ser igual a ele. Deus me deu a minha identidade. Eu só preciso buscar nele quem ele quer que eu seja. E sabe como que isso acontece? Quando eu entrego os meus caminhos a ele. Repete comigo assim, a Bíblia diz: entrega os teus caminhos a ele, e ele satisfará todos. Faz assim comigo assim, todos. Coisa de gente grande, fala assim, todos os desejos do teu coração. Quanto mais você conhece ele, mais ele conhece você. Quanto mais você conhece ele, mais ele entende o que pode ser dado para você. Quanto mais você diz, não vou me contaminar, vou ser santo, vou viver na igreja, vou cumprir o meu papel, vou amar Deus sobre todas as coisas, vou ser um bom pai, vou ser um bom marido, vou ser um bom filho. Mas Deus olha para você e fala, iguais a você não existe muito. E porque iguais a você não existe muito, eu vou te dar muito que muitos não têm. Quem quer ter muito aqui, diga aleluia. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não se pareça com ninguém, se pareça com Deus. Por quê? Porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Eu vou repetir isso, porque o homem sabe muita coisa, mas vontade boa, perfeita e agradável, e quem tem é só o nosso Pai. Tem alguém aqui para dar um glória a Deus e um aleluia? Irmão, quem quer conquistar muito aqui, diga glória a Deus. Escuta isso, e eu encerro aqui. Tudo aquilo que você prepara, você não tem medo. Toda vez que você se sentir preparado, você não vai ter medo de nada. Quem aqui já fez prova sem estudar? Aí você fica espiritual na hora, né? Ó, se for de 2, faz comigo, em nome de Jesus. É assim ou não é? Quando você está despreparado, é aquela ansiedade, aquele medo. Agora, quando você estuda para a prova, você chega lá até com o peito mais empinado, né? Aí você olha para a professora e fala, come on here. 15 minutos, você, let's go. É assim ou não é? Saul falou para Davi assim, você não tem medo dele não? Do gigante? Ele falou, claro que não, eu sou preparado. Já matei urso, matei leão, o que você matou? Então, irmão, se prepara. Porque um dia a cortina vai se abrir. E Deus vai gritar o teu nome. Agora eu quero saber o seguinte, quando Deus gritar o teu nome, você vai estar preparado ou você vai pedir uma prova em dupla? A Bíblia diz que Deus escondeu João Batista durante muitos anos. Mas quando a cortina se abriu, Jesus olhou para ele e falou, nascido de mulher, cara, ninguém será igual a ti. Porque ele se preparou. Todo mundo comia tudo e ele comia gafanhoto, mel silvestre. Todo mundo queria colocar cropped, pintar a unha de preto, falar todes. Ele não. Ele dizia, eu quero ser a cópia daquilo que eu creio. E ele pregou um único e repetido evangelho. Arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Quem é grande não muda discurso.
É por isso que a Bíblia vai dizer que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele falou, meu irmão, assentado, Ele vai sustentar de pé. Então fica de pé no seu lugar e repete comigo assim: crescer dói. É a palavra do seu pastor, e unção ofende. Unção ofende, crescimento dói. Mas eu quero carregar em mim a dor do crescimento e a ofensa da unção. Porque eu não fui chamado para comer do pó da terra. Eu fui chamado para servir nos lugares celestiais. Levanta essa mão direita para o céu. Porque eu estou aqui nessa noite para profetizar que o diabo quer ver você arrastado, mas Deus quer ver você de pé. Quando você começar a crescer, você vai perceber, sabe como? Pessoas que nunca te procuraram vão começar a te procurar dizendo: me fala um pouco sobre isso. Quando a gente começa a crescer, as pessoas começam a nos ouvir. Quando a gente começa a crescer, a gente começa a receber credibilidade. Porque quem é de Deus carrega credibilidade. As pessoas procuravam a Jesus, sabe por quê? Porque Ele era grande. E eu estou profetizando, você vai ser tão grande que quando tiver problema na tua família, vão procurar a tua casa. Porque os filhos de Deus não carregam problemas, mas carregam a solução. Oh, meu Pai, eu estou aqui nessa noite, Pai, dizendo: ensina esse povo a crescer, Pai. Ensina esse povo a orar, Jesus. Ensina esse povo a jejuar, meu Deus. Ensina esse povo a honrar, meu Pai. Ensina esse povo que aquele, Pai, que é do céu, pensa como o céu, fala como o céu, age como o céu. Meu Deus, em nome de Jesus, que ninguém se ache tão grande que diga: não preciso crescer mais. Mas que nós sejamos como Jesus, que crescia em graça, estatura, sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Eu estou profetizando aqui nessa noite, meu irmão, o diabo não vai impedir o teu crescimento. A crise do teu casamento não vai impedir o teu crescimento. Essa crise financeira que você está vivendo não vai impedir o teu crescimento. Sabe por quê? Porque quem entrega o caminho pode entregar a crise também. Oh, meu irmão, quem entrega o caminho pode entregar a crise também. O problema que você está passando é problema dele também. Sabe por quê? Porque você é dele, a tua casa é dele, a tua família é dele, os teus filhos são dele. Então, meu irmão, em nome de Jesus, levanta essa voz nessa noite e fala para Deus: ninguém vai me enxergar pequeno se o Evangelho me garante grandeza. Rabadalabatuni cantarabachei, Ribiatalamatuni antalabassuri cantalamanai. Ah, vai que é ela, Maduria, você vai. Rubia, eu diminua, tudo mais. que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, e servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Deus manda eu dizer aqui para alguma pessoa que está aqui: as pessoas te enxergam pequena, mas Deus te fez grande. Escuta o que eu estou te dizendo, porque tem gente que é colocada nas nossas vidas para fazer esse trabalho aqui, ó, de te empurrar para baixo. Porque quanto menor você fica, maior ela se vê. Mas eu estou olhando para você: ninguém tem poder para te diminuir. Eu vou repetir isso, meu irmão: patrão não tem poder para te diminuir. Nota de escola não tem poder para te diminuir. Teu ministério que não aparece não tem poder para te diminuir.
E a palavra de Deus diz, então maior é o que serve. Maior é o que serve. Meu irmão, está servindo, você é grande. Está adorando, você é grande. Aceitou Jesus, você é grande. Eu vou te falar porque você é grande. Aceitou Jesus, você é grande, meu irmão. Porque a Bíblia diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o dom de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhas de Deus. Filhos de Deus. Eu te que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, Deus, e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Tem alguém que fala em línguas nesse lugar? Ele desça, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e fala assim: se algum dia você se sentiu pequeno, Deus te trouxe aqui para dizer que você vai crescer em um mês o que as pessoas demoram para crescer em 10 anos. Ele manda lavadei, ele manda lavata lama canta lavachie. Você quer que eu te prove? Você quer que eu te prove? Quem quer que eu prove? Diga amém. Quando Jesus morreu, ele tinha quantos anos? 33. Mas no livro de Apocalipse fala: os seus cabelos são brancos como a neve. Porque quando Jesus morre, ao terceiro dia ele mas ele não ressuscita como cordeiro. Ele viveu como cordeiro, ressuscita como leão. Morre como o Senhor, ressuscita como o Senhor dos senhores. Morre como homem, ressuscita como Pai da eternidade. Agora os cabelos brancos simbolizam a sabedoria da eternidade. Em 3 dias a vida de Jesus muda. E a Bíblia diz que Deus lhe dá o nome que está acima de todo nome. Irmão, em 3 dias Jesus cresceu o que ninguém nunca vai crescer. A Bíblia diz que Salomão, em um dia, ele oferece a Deus 1000 bois. E Deus aparece para ele e fala: pede o que quiseres e eu te darei. E ele fala: eu quero sabedoria. Em um dia ele passou de um homem comum para o homem mais sábio da terra. Você está entendendo o que um culto pode fazer na tua vida? Tem gente que sai do culto e fala: não vou viver mais essa vida, não vou passar mais por isso. Entendi quem eu sou. Se as pessoas não me enxergam assim, é problema delas. Vale o que Deus pensa de mim. E eu estou aqui, liberando uma palavra profética. O que você veio receber já está nas suas mãos. O que você veio receber já está no teu coração. O que você veio receber já está na tua mente. O que você veio receber já está na tua boca. Então, se você acredita nisso, pelo amor de Deus, dá uma salva de palmas, dá glória a Deus. Diz aleluia.